Feliz sábado. Seja mais uma vez bem-vindo à Nova Semente. Que bom que você pode estar aqui com a gente, para a gente poder junto buscar a palavra de Deus. Quero saudar também em especial você que está acompanhando a gente pela internet, qualquer lugar, qualquer hora. Seja muito bem-vindo e eu espero que você também possa ouvir a voz de Deus aí mesmo, de trás da tela do computador. Nós estamos aí numa nova série de estudos, iniciada pelo pastor Fabiano na semana passada. O nome da série é O Libertador. Nessa série a gente está estudando o livro de Êxodo e estamos buscando, através dessas histórias que são relatadas ali, encontrar esse Deus salvador, esse Deus zeloso, esse Deus que nos traz a liberdade não só do Egito, mas a liberdade do pecado como um todo. Então, cada semana a gente vai estudar um trechinho de uma história, e eu confesso para você que o trecho da história de hoje tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo no Brasil. Essa semana que acabou de passar, ela foi marcada desde domingo por manifestações políticas. A coisa está praticamente aí em convulsão no nosso país, politicamente falando. Nós tivemos todos os dias da semana manifestações contra o governo, inclusive alcançando aí marcas históricas. Especificamente ontem tivemos manifestações a favor do governo também, com um número bastante considerável. Isso tudo gera conflitos, inclusive, algumas vezes. Eu diria para você, ou ousaria dizer para você, que se a gente vivesse num país que tem a cultura de guerra, nós estaríamos aí à beira de uma guerra civil. Mas não é muito o nosso tipo como brasileiros. Mas fato é que vivemos hoje num país, de certa forma, insatisfeito com a corrupção, insatisfeito com o governo federal. Por causa disso, de quarta para quinta-feira, você deve ter visto essa notícia, não é possível, que a Câmara dos Deputados instaurou uma comissão especial para poder avaliar o impeachment, avaliar aí as acusações contra o governo federal, e foi formada uma comissão composta por 65 deputados. Isso foi feito aí na início de quinta-feira, final de quarta-feira. Você chegou a dar uma olhada na lista dos deputados que estão nessa comissão? Confesso para você que me chamou a atenção. Eu tenho aqui na minha mão uma lista, são 65 deputados. Nessa comissão, buscou-se aí atender todos os partidos. Então, aquele partido que tem mais representação na Câmara tem mais representantes, e aqueles que têm menos, respectivamente. Agora, o que me chamou a atenção é que alguns nomes que estão nessa lista são, no mínimo, assim, curiosos. Por quê? Qual que é o objetivo dessa comissão? Avaliar uma acusação de corrupção do governo, inclusive chegando ao ponto da acusação, do pedido de impeachment. Só que algumas pessoas que estão nessa lista avaliando a tal da corrupção do governo federal também são corruptos. E aí a coisa fica meio complicada. Só para você ter uma noção, dos 65 deputados, 8 são réus do Superior Tribunal Federal. E é réus, eu fui pesquisar, é réus mesmo. Superior Tribunal Federal, 8. Fora aqueles que a gente ainda não tem provas, mas a gente sabe que no fundo são corruptos. E quando eu olhei essa lista, eu confesso que eu quase entrei em depressão. Porque eu pensei assim, meu Deus, onde está a solução? Mostra que a gente não tem muito para onde correr. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, é complicado. Vivemos uma crise política, estamos vivendo o momento de uma nação insatisfeita. Era exatamente esse o contexto e o momento que os israelitas viviam no Egito. Insatisfação com o governo, uma crise política, só que o grau de reclamação, o grau de problema era muito maior do que a gente vive hoje. A insatisfação israelita não se caracterizava por impostos abusivos ou desvio de verba pública. O protesto aqui era contra a escravidão e o pedido era de liberdade. A crise era muito maior do que o que a gente está passando. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. Vamos analisar um pouco dessa história. Êxodo capítulo 2. Nosso primeiro verso de estudo vai estar ali. E eu convido você, antes de mais nada, a fechar seus olhos. Eu queria fazer mais uma oração com você, para que nós possamos pedir a presença de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, mais um sábado, como de costume, nós estamos aqui na Tua casa para Te buscar, para ler a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Senhor.
Nós já cantamos, nós já oramos, nós já ofertamos, nós já preparamos o nosso coração para te receber. Meu Deus, fala conosco. Que ao abrirmos a Bíblia, que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas possa nos iluminar, falar ao nosso coração e que nós possamos sair daqui transformados. Que nós possamos sair daqui com a convicção de qual é o seu chamado para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na semana passada com o pastor Fabiano que Israel, embora tenha chegado no Egito como convidados, com a gratidão do faraó, com o passar do tempo, esses convidados, esses hóspedes, se tornaram em escravos, em servos. Cerca de 40 anos Israel viveu na bonança no Egito. Depois, quando veio o novo faraó, lentamente o pastor Fabiano analisou conosco que o faraó foi enganando os israelitas até torná-los escravos. Cerca de 400 anos passaram e o povo de Israel servia e era maltratado pelos egípcios, era oprimido pelos egípcios, até que finalmente o povo se cansou e se lembrou que a solução de todos os problemas, o real libertador, sempre é a busca a Deus. Então o povo se uniu, levantou um alto clamor em oração, pedindo a libertação de Deus, e Deus ouviu. Leia comigo Êxodo capítulo 2, verso 24 e 25, diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. No momento que o povo clamou por Deus, Deus ouviu, e começou a providenciar um libertador. Havia um homem em Israel, ou que vivia no Egito, mas hebreu, chamado Amrão, ou se você preferir, Amrão. Amrão era filho, ou melhor, era neto de Levi, bisneto de Jacó. A Bíblia conta que Amrão era casado com uma mulher chamada Joquebede, e esse casal era um casal extremamente fiel a Deus. Um casal que buscava a Deus incessantemente. Apesar da escravatura e opressão que eles viviam, eles nunca abandonaram a sua fé em Deus. E eles tinham plena convicção de que muito em breve Deus levantaria um libertador. Eles viviam baseados nessa esperança. A Bíblia conta que Joquebede e Amrão tinham dois filhos. A mais velha se chamava Miriam e o caçula se chamava Arão. E o povo de Israel crescia e prosperava, mesmo dentro da opressão, o povo continuava crescendo e se fortalecendo. O povo de Israel estava se tornando tão grande a ponto de assustar os egípcios. Que eles pensavam o seguinte: puxa, esse povo está crescendo, se uma hora eles se rebelarem contra a gente, eles têm um exército muito forte. O que a gente vai fazer para controlar eles? Então, em Êxodo capítulo 1, o faraó toma uma decisão. Ele chama as duas parteiras do povo hebreu. O nome delas era Sifrá e Puá. O faraó fala com Sifrá e Puá e fala o seguinte: mulheres, vocês são parteiras dos hebreus. E agora eu vou dar uma ordem para vocês. A partir de agora, a próxima vez que vocês forem fazer um parto de uma hebreia, se o bebê for um menino, vocês matem na mesma hora. Porque esse povo não vai mais se fortalecer. Essa era a ordem. O que o faraó não contava é que Sifrá e Puá eram também tementes a Deus, porque elas também eram hebreias. E elas não podiam cumprir essa ordem porque ia contra os princípios e a esperança delas. Então a ordem do faraó foi ignorada. O faraó logicamente ficou revoltado porque o povo continuava crescendo e se fortalecendo. Então o faraó ampliou o seu comando, ampliou a sua ordem. E agora o novo decreto dele era: todo menino recém-nascido que fosse encontrado entre os hebreus deveria ser jogado no Nilo. Para pensar. Se você é um egípcio e você vê um menino recém-nascido hebreu, você tem permissão legal de pegar esse menino e jogar no Nilo para ele morrer afogado. Horrível, horrível. A Bíblia diz que exatamente nesse contexto, Joquebede engravida do seu terceiro filho. E agora você que é mãe, imagina o trauma que deve ter sido essa gestação de Joquebede. O medo de que o filho fosse nascer para morrer. 9 meses se passaram, e no momento do parto na casa de Joquebede em Arão, a alegria se misturou com uma tristeza profunda. O bebê era um menino. O bebê era um menino. Lindo, por sinal, a Bíblia diz. Só que Joquebede e Arão tinham sua fé tão firmada de que Deus traria o libertador, que eles pensaram o seguinte: esse filho pode ser o nosso libertador. Eles cogitaram essa possibilidade. Então agora eles tomaram uma decisão.
além de ser nosso filho, esse menino pode ser a solução enviada por Deus. Nós vamos proteger ele com a nossa vida. E a Bíblia conta em Êxodo 2 que por 3 meses o casal escondeu aquela criança dentro da casa, de alguma maneira, por 3 meses. Só que o tempo passou, e o bebê foi crescendo, e agora já não era mais tão fácil assim esconder o bebê. E Joquebede percebeu que ela teria que tomar uma atitude. Uma mãe desesperada toma então talvez uma das decisões mais difíceis que uma mãe pode tomar. Joquebede, ela encontra um cesto de junco que ela tinha, parecido com um cesto de vime que a gente tem hoje, e agora ela vai vedar esse cesto com piche e betume. Ela pega o bebê, coloca confortavelmente dentro do cesto, fecha o cesto, e agora você imagina, debaixo de lágrimas, uma mãe desesperada coloca o filho naquele cesto no Nilo, porque era a única solução que ela tinha. A esperança de Joquebede era que Deus, de alguma forma que ela nem saberia como, fizesse algum milagre que pudesse salvar o seu filho. Joquebede simplesmente entregou nas mãos de Deus, porque ela não tinha mais o que fazer. Imagina o desespero dessa mãe. Joquebede então virou para sua filha mais velha, Miriam, e falou assim: Miriam, vai se escondendo do lado da margem do rio, vai acompanhando esse cestinho e fala para mim o que aconteceu. Joquebede esperava um milagre e Deus o fez. Deus realizou um milagre. Não por coincidência, exatamente no mesmo instante que aquele cesto estava navegando pelo Nilo com a correnteza, o Nilo passava perto do Palácio Real e nessa hora a princesa saiu dos seus aposentos para se banhar no Nilo. Quando ela entrou na água, você imagina a surpresa dela, quando encontra um cesto boiando. A filha do faraó então foi até o cesto e quando ela abriu, ela viu aquele menino e a Bíblia diz que ela teve compaixão do menino. Então ela imagina ela pegando do cesto, abraçando como quem resolve adotar aquela criança. Miriam, que estava observando toda a cena, foi muito esperta. Naquela mesma hora ela saiu de trás dos arbustos, chegou para a princesa e falou assim: Alteza, com licença, eu vi que você encontrou um menino, você quer que eu encontre para você uma hebreia que possa ser uma babá dela, inclusive amamentar essa criança que é tão pequena? A princesa falou: claro, por favor. Miriam então correu para a mãe dela, foi até Joquebede, trouxe até a princesa e olha o que acontece. Deus não só operou um milagre para salvar a vida do menino, como deu o privilégio para Joquebede de cuidar da criança em segurança e ainda ser pago pela princesa para fazer isso. Melhor do que qualquer plano Bolsa Família, não é verdade? Nessa hora eu queria fazer uma pausa aqui na história para a gente aprender uma lição. Uma lição baseada na missão que Joquebede assumiu nesse momento. Leia comigo o Êxodo capítulo 2, o verso 9, diz assim: Então lhe disse a filha de Faraó: leve esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher, Joquebede, tomou o menino e o criou. Joquebede não só amamentou o menino, Joquebede educou aquela criança. E agora você imagina o tamanho da missão que Joquebede tinha. Você que é pai, você que é mãe, vai entender melhor o que eu estou dizendo. Imagina a missão que Joquebede tinha. Joquebede sabia que daqui a alguns anos ela perderia total contato com seu filho, total controle com ele. Tudo que ela precisava ensinar para o seu filho era agora. Ela tinha que aproveitar. Só que tinha mais. Joquebede sabia que no Palácio Real, Moisés teria de tudo, absolutamente tudo, menos uma coisa: Deus. Então Joquebede tomou uma decisão. Ela educaria o seu filho baseado nos preceitos e princípios divinos. Pais, mães, quão importante é educar sua criança nos preceitos divinos. Existe um texto de Provérbios, capítulo 22, verso 6, que você conhece de cor, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Dizem algumas pesquisas, estudiosos aí, alguns vão falar um pouquinho diferente, mas a maioria diz que uma criança tem o seu caráter formado até os 5, 6, 7 anos. Entre a margem de 5 a 7 anos é o limite onde a criança forma o seu caráter. Isso quer dizer o seguinte: pais, prestem atenção porque isso é especificamente para vocês. Pais e mães, o que você coloca na cabeça do seu filho enquanto ele tem de 5 a 7 anos é o que ele vai levar para a vida inteira. O que você ensina para o seu filho até 7 anos é o que ele vai ser no futuro. Então eu te pergunto, pais,
O que você tem ensinado para os seus filhos? Como você tem moldado o caráter dos seus filhos? Quantas vezes aqui na Nova Semente chega uma pessoa para estudar a Bíblia com a gente e chega para mim e fala: pastor, eu preciso voltar para Deus, eu preciso voltar. Aí eu viro para a pessoa e falo: é mesmo? Então me conta a sua história. O que aconteceu? Ela conta: pastor, quando eu era pequeno, eu vim de uma família religiosa, uma família cristã, que me ensinou todos os preceitos divinos. Eu cresci dentro da igreja, pastor. Só que quando chegou na minha adolescência, juventude, por N motivos da vida, eu acabei me afastando, me rebelando, e me afastei completamente de Deus. Mas pastor, mesmo quando eu estava lá longe de Deus, toda vez que eu ficava triste, eu sabia que era orando que eu encontrava conforto. Quando eu fazia algo que era contra a vontade de Deus, aquilo pesava a minha consciência. Alguns citam o seguinte: pastor, quando eu trabalhava no sábado, isso me fazia muito mal, porque eu sabia que eu não estava agradando Deus. Veja, a pessoa fugiu de Deus, mas Deus não fugiu dela. Porque os princípios acompanharam ela a vida inteira, que ela aprendeu na infância. Então ela vira e fala assim: pastor, até que um dia, isso falou tão forte no meu coração, que não dava mais. Eu preciso voltar, pastor, eu preciso voltar. Uma vida que foi acompanhada, apesar das decisões erradas, os princípios acompanharam a vida inteira. E assim eu te pergunto: pais, que caminho você tem ensinado aos seus filhos? Pai e mãe, escute o que eu estou dizendo. O caráter do seu filho está sendo baseado no seu ensino ou no ensino da televisão, da internet? Pais, seu filho aprende mais da Bíblia ou dos desenhos que ele assiste o dia inteiro? O que ele sabe melhor as histórias de cor? A Bíblia ou o desenho? Pais, seu filho passa mais tempo no celular ou em oração falando com Deus? Quando chega o final da semana, pais, o seu filho tem a lição da escola sabatina completa ou ele completou o joguinho novo do celular? Quem é o herói do seu filho? É o Superman, o Capitão América, o Homem de Ferro, ou o herói do seu filho é Jesus? Pais, em que caminho você tem ensinado seus filhos a andar? Eu já falei isso aqui uma vez. Como pastor da Sementinha, eu acompanho muito o crescimento dos seus filhos. Há 2 semanas atrás tivemos uma reunião com os professores da Sementinha. Pais, você sabe qual que é a maior dificuldade que os seus professores têm com os seus filhos? Não é a educação deles. São todos muito comportados. Sabem ficar silêncio na hora certa, sabem brincar, são bons amigos. Sabe qual é a dificuldade deles? Bíblia. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, tem crianças nessa igreja que não tem uma Bíblia em casa. Aonde esse caráter está sendo moldado? Tem criança nessa igreja que passa 3 meses sem ter uma lição da escola sabatina. O que você está dando para os seus filhos no lugar? Sabe quando o jovem chega na universidade e ele se afasta de Deus? É porque ele não teve o seu princípio formado quando era pequeno. Pais, em que caminho os seus filhos têm andado? A história continua. Com 12 anos de idade, depois de Joquebede criar aquela criança, Joquebede traz aquela criança de volta ao Palácio Real para entregar a princesa conforme combinado. A criança tinha 12 anos e quando a princesa recebe aquela criança, ela dá um nome para ele. Moisés. Esse seria o seu nome, Moisés. Atos capítulo 7, verso 22, diz que conforme Moisés foi crescendo, ele recebeu todo o conhecimento e ciência que o Egito possuía. Lembre-se que nessa época o Egito era uma potência mundial. Por isso, Moisés estudou nas melhores universidades que haviam no Egito. Moisés teve acesso ao melhor conhecimento que o Egito tinha para oferecer. A Bíblia ainda diz que Moisés se destacava pelo seu... como ele se saía em tudo isso. A Bíblia diz que Moisés tinha um discurso como ninguém, falava e todo mundo aceitava. A Bíblia diz que Moisés era um empreendedor que se destacava entre os outros, porque ele aprendeu tudo do bom e do melhor. Sabe por que o faraó ofereceu tudo para isso? O faraó estava planejando transformar o seu filho, o seu neto adotivo, no próximo rei do Egito. O faraó estava sendo educado, Moisés estava sendo educado para se tornar um novo faraó. Só que o faraó não contava que nada disso iludia Moisés. Moisés olhava para toda essa riqueza, mas ele sabia que esse não era o seu povo.
Moisés olhava para todo o ensinamento, mas ele sabia que esse não era o seu reino. Moisés olhava para tudo isso, mas ele sabia que aqueles não eram o seu Deus. Sabe por quê? Porque ele teve uma mãe que formou seu caráter lá no início. Por isso eu volto a perguntar: pais, o que você tem ensinado aos seus filhos? O único erro que Moisés cometeu na sua formação é que ele esperava que a libertação que Deus traria a Israel seria através de uma guerra, uma revolução política. A Bíblia conta que certo dia Moisés estava andando entre as alamedas do Egito, perto das obras e construções, e ele viu ali um compatriota seu, um hebreu, sendo chicoteado, sendo maltratado por um egípcio, praticamente matando aquele hebreu. Moisés se encheu de fúria naquele momento que ele viu seu compatriota sendo atacado, e ele foi para cima do capataz e matou-o. Depois escondeu o egípcio na areia que estava morto. Sabe o que é interessante? Atos capítulo 7, verso 25, nos fala que naquele momento Moisés esperava que todos os israelitas vissem a atitude de Moisés e se inflamassem para se rebelar contra o Egito. Como quem diz assim: viu, a gente pode, vamos lá, vamos nos unir, a gente vai lutar contra o Egito. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia conta que no dia seguinte, Moisés estava andando de novo perto das construções, e agora ele viu 2 hebreus brigando. E ele chegou nos 2 e falou: peraí, o que vocês estão fazendo? Vocês são irmãos. Para surpresa dele, os 2 hebreus olharam para ele com ar de desprezo e falaram assim: ei, isso aqui não é da sua conta? Quem você pensa que é para parar a gente? Por acaso você vai me matar também, que nem você matou aquele egípcio? Nessa hora a ficha de Moisés caiu. Meu Deus, o que eu fiz? A notícia se espalhou rapidamente pelo Egito. E rapidamente o faraó ficou sabendo do que aconteceu. E agora esse que seria o próximo faraó, agora recebe uma sentença de morte sobre sua cabeça. O faraó queria matar Moisés. Ele não teve escolha, fugiu para o deserto, em direção à Arábia, até chegar à região de Midian. 40 anos tinha Moisés nessa ocasião. Com 40 anos ele largou todo o glamour do Egito, do palácio real, para fugir para o deserto, Midian. Midian era uma região que era pagã, não adorava a Deus. Mas Moisés não estava sozinho. E Deus o levou até um homem chamado Jetro. Jetro não só era fiel ao Deus de Israel, mas era um sacerdote do mesmo Deus de Moisés. E ali Moisés passou a morar, na casa de Jetro, em Midian. Aqui eu queria tirar com você a segunda lição dessa história. Falamos sobre ensinar a criança no caminho que deve andar. Agora eu queria falar para você um pouquinho de como Deus molda o nosso caráter. Abra sua Bíblia em Números capítulo 12. Números capítulo 12. Lembre-se, Moisés, ele conhecia toda a ciência que o homem havia descoberto até aquele momento, porque ele foi educado no Egito. Se havia uma pessoa preparada para se tornar o libertador, o comandante do exército de Israel, esse alguém era Moisés. Mas grava uma coisa na sua cabeça. Não é de grandes mentes que Deus precisa para realizar a sua obra. Deus precisa de corações humildes. Deus não precisa de grandes mentes para realizar a sua obra. Deus precisa de corações humildes. Moisés tinha uma grande mente, mas ele precisava desenvolver um coração humilde. A Bíblia conta que Jetro tinha 7 filhas. Uma delas se chamava Zípora e se tornou esposa de Moisés. Ali mesmo em Midian, Moisés teve 2 filhos com Zípora, Gerson e Eliezer. Ali, agora um pai de família, Moisés se tornou, para poder ajudar as despesas da casa, um pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, o caráter de Moisés foi transformado. Você reparou a diferença, a transformação na vida dele? Ele saiu do glamour e dos holofotes do palácio egípcio para a pacata e humilde vida de um pastor de ovelhas, pai de família. Olha a transformação na vida de Moisés. Era exatamente isso que Deus precisava. Números capítulo 12, verso 3, diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A Bíblia vai dizer que Moisés era a pessoa mais calma e paciente que havia no mundo. E você vai concordar comigo que conhecendo um pouquinho da história de Israel, fez muito bem ele ser paciente, senão a coisa não daria certo. Deus precisava dessa paciência em Moisés. Moisés não era assim no Egito. Mas a pacata vida cuidando de ovelhas desenvolveu a calma e a tranquilidade no coração de Moisés. A compaixão pelo próximo. O cuidado de ovelhas transformou o empreendedor Moisés no homem mais calmo do mundo. Muitas vezes, assim como Moisés,
A nossa vida está indo num rumo interessante. A gente está vivendo no Palácio Real do Egito. A gente tem tudo bom e do melhor e a vida está se dirigindo para onde a gente queria. Até que, de repente, do nada, tudo cai ao chão. Por causa de uma escolha errada, uma atitude errada, você entra num deserto sem fim. E é possível que você esteja sentado aqui hoje, enfrentando um deserto sem fim na sua vida. Talvez sua vida financeira está no buraco. Talvez seu relacionamento, se é que ainda existe, se transformou numa guerra. Seus sonhos se tornaram pesadelos. Você está passando pelo deserto? Aprenda uma coisa. É no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. É no deserto que nós aprendemos a nos submeter a Deus. Às vezes, Deus permite um deserto na nossa vida para poder moldar o nosso caráter. Foi isso que aconteceu com Moisés, é isso que pode estar acontecendo com você. Aprenda a depender de Deus. Portanto, se você está passando por um deserto hoje, a minha dica para você é o seguinte: para de olhar para o lado, porque tudo que você vai ver é areia. Começa a olhar para cima e você vai ver a mão de Deus te guiando o tempo inteiro. O deserto pode moldar o teu caráter. Aprenda a depender de Deus. 40 anos se passaram. Mais 40. 40 anos Moisés viveu em Midian. Ele já estava acostumado e estava feliz com essa vida pacata. Ali em Midian, Moisés escreveu, por exemplo, o livro de Gênesis, que faz tão bem para nós. Alguns vão dizer que, inclusive, no deserto, Moisés escreveu o livro de Jó. Mas Deus ainda tinha grandes planos para realizar na vida de Moisés. Certa vez, a Bíblia diz que Moisés estava cuidando das ovelhas e, caminhando com elas, passou perto de um monte chamado Horebe. Ali no Monte Horebe haviam alguns arbustos e um especial chamou a atenção dele, porque esse arbusto estava pegando fogo. Só que quando ele olhou bem, o fogo, apesar de ser alto e forte e quente, as plantas, as folhas, não eram consumidas. A árvore queimava, mas não se consumia. Logicamente, isso não é uma coisa que a gente vê todo dia. Moisés se aproxima então do arbusto, e qual é a surpresa dele? Quando do meio do fogo, ele escuta a voz de Deus. Seguindo a instrução de Deus, Moisés tira suas sandálias, se ajoelha e curva a fronte diante de Deus. E ali Deus traz uma mensagem extremamente especial para Moisés. Ali Deus chama Moisés. Moisés, você é o meu escolhido. Você vai libertar o meu povo do Egito. E aqui eu queria tirar a terceira e última lição com você. O chamado de Deus para Moisés. Moisés, naquela hora, tinha uma lista de argumentos para não voltar ao Egito. Por exemplo, essa altura Moisés já tinha 80 anos de idade. Ele não era nenhuma criança. Ele tinha uma família para tomar conta. Como que eu vou voltar para o Egito? Ele fugiu do Egito justamente porque tinha gente lá que queria matar ele. O povo nem havia aceitado a sua liderança quando ele tentou. Quem disse que vai aceitar agora? Uma lista de desculpas para Deus. A Bíblia diz que um a um dos argumentos, Deus foi derrubando essas desculpas de Moisés e mostrando que daria certo, daria certo. De toda essa lista que Moisés apresenta para Deus, tem uma especial que me chama a atenção. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Entre os seus argumentos, um argumento específico que Moisés apresenta é que ele havia perdido a fluência na língua egípcia. Então ele fala, Deus, não vai dar certo, eu não consigo mais falar tão bem quanto eu falava antes. Curioso que lembra que eu mencionei que Moisés era um bom palestrante, mas agora ele diz que perdeu sua habilidade. Veja qual é a resposta de Deus. Capítulo 4, verso 10 ao 12, diz assim. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Eu confesso para você que esse verso ele fala muito fundo ao meu coração. Desde a primeira vez que eu subi num púlpito para pregar a palavra de Deus, eu sempre leio esse verso antes de começar a falar. Porque eu não sei que eu não sou mais capacitado, mas eu sei que Deus vai me ensinar o que falar. Sabe que esse texto é uma promessa que Deus faz para a gente. Quando você vai, Ele te ensina o que você tem que falar. Portanto, quando Deus te chama para cumprir uma missão, nunca diga para Deus que você não é a pessoa ideal.
porque de fato você não é. E não foi por isso que Deus te chamou. Deus não chama aquele que sabe, Deus chama aquele que permite ser usado por Ele. Como que eu posso dizer para o Deus que fez a boca que eu não sei falar? Como que eu posso dizer para o Deus que fez o coração que eu não sei amar? Como que eu posso dizer para o Deus que fez a inteligência que eu não consigo entender? Como diz aquele ditado popular, Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus não chama aquele que sabe, aquele que pode, aquele que consegue. Deus chama aquele que permite ser usado por Ele. Portanto, se permita ser usado por Deus. Não diga que você não é a pessoa ideal. Apenas se permita ser usado por Deus. Nós falamos todo sábado aqui que todo mundo tem uma missão. Senão você não é discípulo. Senão você não estaria aqui. Quando Deus te chama para a sua missão, eu te pergunto como você responde. Quando Deus vira para você e fala, Dani, você é o meu escolhido para cumprir uma missão. Como você responde? Existe aquela canção que diz, quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Conta uma história. É uma história real. Em 1844, nos Estados Unidos, havia um rapaz, um jovem cristão, adventista para ser mais específico, chamava Hazen Foss. Hazen Foss. A história conta que ele era um jovem muito talentoso, um jovem promissor e que levava sua espiritualidade muito a sério. Alguém que todo mundo tinha grandes expectativas dentro da igreja. Deus também tinha grandes sonhos para Hazen Foss. A história conta que um dia, Hazen recebeu um chamado especial de Deus, se tornar um profeta. E ele teve uma visão, um sonho, onde ele viu uma mensagem trazida diretamente por Deus, acompanhada de um pedido, de uma ordem. Hazen, vai e espalhe esse sonho que você teve para todo mundo que você vê ao redor. Sai nas igrejas, Hazen, falando desse sonho que você acabou de ter, porque essa é uma mensagem minha para o meu povo, você é o meu porta-voz. Uau, que missão! Só que a história conta que Hazen Foss se recusou a cumprir a missão de Deus. Assim que ele recebeu a ordem de Deus, ele avaliou quais seriam as consequências de compartilhar esse sonho, e ele mesmo fala que ele ficou orgulhoso e falou, não, eu não vou fazer, Senhor. Alguns dias passaram e Deus insistiu com ele, Hazen, você tem uma missão. E Hazen falou, não, Senhor, eu recuso minha missão. Uma vez, ele estava numa igreja e todo mundo sabia que ele tinha sonhado, só não sabia o quê. Então o povo se reuniu, ficou em silêncio e falou assim, Hazen, a gente quer te ouvir. Levaram ele lá para frente, todo mundo parado tentando escutar ele. E mesmo assim ele se recusou a compartilhar a visão dele. Hazen negou a sua missão. Quando Deus foi mais enfático com ele, falou, Hazen, essa é a sua missão. Hazen repetiu, eu recuso minha missão. Então Deus falou, a sua missão vai ser tirada de você. A história conta que nesse momento, Hazen se sentiu estranho. Ele se reuniu com um grupo de amigos, também cristãos, e ele resolveu compartilhar alguns detalhes do sonho. Não como quem quer cumprir a missão, mas simplesmente falar alguma coisa que aconteceu. Só que a missão já tinha sido tirada dele porque ele recusou. E a história conta que ele não lembrou uma única palavra do que tinha acontecido naquele sonho. Aqueles que estavam presentes nessa reunião contam que foi uma das piores reuniões que eles já tinham participado na vida deles. Hazen se sentiu abandonado, porque ele abandonou Deus. Algum tempo passou, e a história conta que no início de 1845, ano seguinte, Hazen um dia foi numa reunião de uma igreja, e uma jovem estava dando um testemunho. E essa jovem contava que ela tinha recebido uma visão também. Era uma jovem de 17, 18 anos, e ela também tinha recebido uma visão. E ela contou cada detalhe desse sonho. E Hazen se admirou quando ele percebeu que o sonho dessa jovem era exatamente o sonho que ele tinha recebido e se tinha negado a contar. O nome dessa jovem era Ellen Harmon, que nós conhecemos como Ellen White, depois de casado. Na manhã seguinte, naquela noite, Hazen nem dormiu direito, e na manhã seguinte, ele procurou Ellen Harmon para falar algo para ela. E eu vou ler agora nas palavras dele o que ele disse para Ellen. Ele disse assim: Ellen, eu quero falar com você.
O Senhor me deu uma mensagem para espalhar ao seu povo, e eu recusei, depois de ouvir as consequências. Eu fui orgulhoso e fui um desapontamento. Eu murmurei contra Deus e desejei a minha morte. Então veio sobre mim um sentimento estranho. De agora em diante, eu devo ser como alguém morto para as coisas espirituais. Eu te escutei falar ontem à noite, e eu acredito que as visões foram tiradas de mim e dadas a você. Ellen, não recuse obedecer Deus, porque isso será um perigo para a sua alma. Eu sou um homem perdido, mas você é escolhida de Deus. Seja fiel em cumprir o seu trabalho, e a coroa que poderia ser minha, você receberá. Quando você nega a sua missão, você perde o seu propósito de vida. A história conta que Hazen Frost nunca mais se interessou pelas coisas de Deus. Nunca mais voltou para a igreja. Porque ele recusou sua missão. Perdeu seu ponto, seu propósito. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Não diga para mim que você não pode cumprir sua missão. Eu também não posso. Isso é ser humano. Deus não te chama porque você pode. Deus chama porque você permite. Se permita ser usado por Deus. Não quer você nessa manhã aceitar o chamado de Deus e se transformar como um Moisés? Sonho que nessa manhã você possa sair daqui diferente, transformado. Sendo como Moisés, não como um príncipe do Egito. Não como um aventureiro fugindo dos seus erros, não um habilidoso palestrante ou talentoso empreendedor. Mas alguém de coração humilde, disposto a se entregar completamente nas mãos de Deus. O mesmo Deus Salvador, Libertador, Ele pode te transformar. Ele pode te capacitar para essa missão. Você sabe que Ellen White era a pessoa menos indicada para a missão. Primeiro, ela era mulher. Naquele tempo você sabe como era. Segundo, ela tinha problemas graves de saúde. Na infância sofreu um acidente, o nariz dela foi alterado, foi mexido, a respiração dela era ruim, vira e mexe estava doente, não tinha condições financeiras, mas ela fez o trabalho de Deus, simplesmente porque ela aceitou a missão. Ela era melhor? Não. Ela se permitiu ser usada por Deus. Se permita ser usado por Deus. Nós vamos terminar cantando uma música que fala desse Deus que pode salvar. E eu convido para você, enquanto estiver de pé, cantando esse hino, que você possa no seu coração falar com Deus e aceitar a missão que Ele tem separado especialmente para você. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo
Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 23 a 27, cita Moisés como um dos grandes modelos e pais da fé. E ao explicar o porquê, Hebreus faz um resumo da vida de Moisés e diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra e riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Quando você aceita a sua missão, você deixa tudo para trás e segue a vontade de Deus, você passa a ver a mão daquele que é invisível guiando a tua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, de coração abertos para Te receber e para aceitar o Teu chamado, Senhor. Obrigado pela história de Moisés que o Senhor fez questão de relatar na Bíblia, para que nós possamos nos comparar com ele e quem sabe crescermos, nos entregar a Ti apesar dos erros, assim como Moisés fez. Meu Deus, se tem alguém aqui hoje que precisa passar pelo deserto para ter o seu coração, o seu caráter moldado, meu Deus, nos enfia no meio da areia, mas molda o nosso caráter, Senhor, porque nós queremos ter um coração humilde, pronto para Te receber e se entregar a Ti, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor tem uma missão para cada um aqui. A nossa missão talvez não seja como a de Moisés, voltar ao Egito e libertar o povo de Israel, não. Cada um tem uma missão diferente, mas uma coisa nós temos em comum. Todos nós, Senhor, temos a missão de libertar esse mundo e a nossa vida do pecado que nos escraviza, meu Deus. Nos capacita para essa missão. Senhor, a gente não é o mais indicado. A gente não é o mais capacitado, é verdade. Mas nós sabemos que isso não faz a mínima diferença. Porque o mesmo Deus que move as montanhas tem poder para transformar a nossa vida, salvar os nossos amigos, nossa comunidade, nossa família e nos usar como instrumentos poderosos nas Tuas mãos, Senhor. Por isso hoje nós decidimos permitir que o Senhor atue em nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa se entregar completamente a Deus para cumprir sua missão. Boa semana.